Bom dia pessoal, meu nome é Cláudia e eu vou resolver com vocês a prova de espanhol do Enem 2011, prova azul. Vamos começar pela questão 91. Ela nos traz um texto e depois ela tem uma pergunta sobre esse texto e algumas alternativas para a gente escolher. Vou começar lendo e traduzindo o texto e depois a gente vai para as questões. O título é Desmachupizar el turismo. Por enquanto, desmachupizar é uma palavra que a gente não sabe o que significa, então vamos para o texto para a gente tentar compreender o significado dela. Es ya un lugar común escuchar aquello de que hay que desmachupizar el turismo en Perú y buscar visitantes en las demás atracciones, y son muchas, que tiene el país, naturales y arqueológicas, pero la ciudadela inca tiene un imán innegable. Vamos parar por aqui e ver o que eles falaram até agora. A minha ideia é traduzir e mostrar para vocês as palavras que são um pouco mais diferentes do português. Então a tradução ficaria: já é lugar comum escutar aquilo de que a gente tem que desmachupizar, que a gente já vai ver o que significa, então vamos marcar aqui, o turismo no Peru e buscar visitantes para as demais atrações, e são muitas, que tem o país, naturais e arqueológicas, mas a ciudadela pode ser traduzido como citadela, que não se usa muito em português, mas aqui tem a ideia de ser uma cidade, mas não uma cidade como a gente conhece as cidades modernas atualmente, mas uma cidade mais como um vilarejo ou uma cidade medieval, uma cidade antiga. Inca tem um imã inegável, ou seja, ela atrai muitas pessoas. La Cámara Nacional de Turismo considera que Machu Picchu significa el 70% de los ingresos por turismo en Perú, ya que cada turista que tiene como primer destino la ciudadela inca visita entre 3 y 5 lugares más: la ciudad de Cusco, la de Arequipa, las líneas de Nazca, el lago Titicaca y la selva, y deja en el país un promedio de $2.200, unos 1.538 euros. Então, a Câmara Nacional de Turismo considera que Machu Picchu significa 70% das receitas. Então, ingressos aqui é receitas, ou seja, o dinheiro que entra no país. Das receitas por turismo no Peru, já que cada turista que tem como primeiro destino a cidadezinha Inca visita entre 3 e 5 lugares mais: cidade de Cusco, a de Arequipa, as linhas de Nazca, o lago Titicaca e a selva, ou basicamente a floresta amazônica, que tem um pouco de floresta no Peru também. E deixa no país uma média, então promédio aqui é média, de $2.200 ou 1.538 euros. Carlos Canales, presidente de Canatur, señaló que la ciudadela tiene capacidad para recibir más visitantes que en la actualidad, un máximo de 3.000, con un sistema planificado de horarios y rutas, pero no quiso avanzar una cifra. Então aqui a ideia é Carlos Canales, que é o presidente da Canatur, e declarou que a cidade tem capacidade para receber mais visitantes que atualmente, um máximo de 3.000, com um sistema planejado de horários e caminhos ou rotas, mas não quis se comprometer com um número. Então, avançaram na cifra, a ideia de ele declarar um número de antemão. Sin embargo, la UNESCO ha advertido en varias ocasiones que el monumento se encuentra cercano al punto de saturación y el gobierno no debe emprender ninguna política de captación de nuevos visitantes, algo con lo que coincide el viceministro Roca Rey. Entretanto, então, sin embargo, aqui é equivalente a entretanto em português. A UNESCO advertiu em muitas ocasiões, ou em várias ocasiões, que o monumento está perto do ponto de saturação. Então, cercano aqui é perto do ponto de saturação, e o governo não deve começar nenhuma política de captação de novos visitantes. Algo com que concordou o vice-ministro Roca Rey. Então, coincide aqui é sinônimo de concordar. Vamos agora para a questão. Então, basicamente,
Acho que a única coisa que a gente pode analisar antes de ir para a questão é o que significa desmachupizar, então. É a ideia justamente de que está tudo muito concentrado em Machu Picchu, o país tem outras atrações e o turismo ele deve começar a focar muito mais nessas outras atrações, afinal de contas, o turismo em Machu Picchu já está perto do seu ponto de saturação. Então, a reportagem do jornal espanhol mostra a preocupação diante de um problema no Peru, que pode ser resumido pelo vocábulo desmachupizar, referindo-se... Aí vamos ver lá. Alternativa A. A escassez de turista no país? De jeito nenhum, ele não fala de escassez em nenhum momento. O que ele fala simplesmente é que existem turistas, existem atrações turísticas e que seria possível receber mais, mas de jeito nenhum ele fala que tem um problema de escassez. Alternativa incorreta. Alternativa B. Ao difícil acesso ao Lago Titicaca. Não, em nenhum momento o texto enfoca o Lago Titicaca. A única coisa que eles mencionam sobre o Lago Titicaca é que é uma opção a mais de turismo para os visitantes. Alternativa incorreta. A destruição da arqueologia no país. Não se fala, a única coisa que se fala é que existem sítios arqueológicos, mas não se fala de destruição da arqueologia. Alternativa incorreta. Alternativa D. Ao excesso de turistas na terra dos Incas. De fato, ele menciona que daria para receber mais visitantes, mas que nesse momento o Machu Picchu já está saturado. Então a gente pode considerar a alternativa D como uma alternativa válida. Alternativa E. A falta de atrativos turísticos em Arequipa. De jeito nenhum. De novo, a Arequipa ele aponta como sendo um dos possíveis destinos para os turistas e ele não menciona ter falta de atrativos aí. Alternativa incorreta também. É isso aí, pessoal. A gente se vê na próxima questão. Até mais!